noite, irmãos. Que a graça do Senhor esteja em nossos corações. Uma grande bênção para nós, eu acho que os irmãos reconhecem o fato de estarmos aqui. Este é um lugar maravilhoso. Um lugar onde Deus transforma as nossas vidas como conhecimento. Falei outro dia aos irmãos aqui que no seminário havia um culto na capela às 9 horas da manhã. E havia um tempo que eu estava pouco deprimido lá no seminário, eu estava meio deprimido. Havia um professor conselheiro que aconselhava os alunos que estavam em alguma crise. E eu fui a ele, e ele piorou a minha crise, não entendeu nada, falou tanta bobagem. Mas um dia eu fui ao culto às 9 horas da manhã e o pastor pregou. Um missionário falou coisas simples, mas aquela palavra, aquele conhecimento, aquele saber de ele. Eu acho que isso pode acontecer em qualquer lugar onde estejamos reunidos, porque Jesus falou assim: onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, aí estou eu no meio delas. Jesus sabe disso. E esse é um lugar maravilhoso. E é abençoado, bem-aventurado aquele que pode estar participando. Vamos ler a palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspi na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. O versículo 7, que não está impresso, diz que Jesus falou para ele: agora você vai lavar os olhos no tanque de Siloé. E ele foi e lavou os olhos e ficou curado de uma cegueira de nascença. Vamos ver o nosso tema. O cristão diante do sofrimento alheio. Quando um pregador traz a sua pregação, ele sempre deve ter uma justificativa para o tema. E eu sempre me preocupo em que o tema tem uma justificativa. Por que o cristão diante do sofrimento alheio? A justificativa é a seguinte: no geral, as pregações, as palavras, as palestras são em relação ao nosso sofrimento. Congressos, sermões, pregações, sempre ajudando as pessoas, tentando ajudar as pessoas a enfrentar o seu próprio sofrimento. Mas nessa passagem a questão não é o sofrimento de Jesus, nem o sofrimento dos apóstolos que estavam com ele, mas era o sofrimento de uma pessoa de fora, era o sofrimento do outro, o sofrimento alheio. Então o nosso tema é esse: o cristão diante do sofrimento alheio, o sofrimento do outro. Vamos prosseguir. A ideia central é aquilo que a gente guarda, que tem que guardar. Diante do sofrimento alheio, o cristão deve ser proativo, ou seja, ele deve agir. Tem alguém sofrendo, a gente tem que agir. Tem alguém sofrendo, a gente tem que agir. Vamos prosseguir. A palavra sofrimento vem do verbo pasto, na língua grega, né? O Novo Testamento foi escrito em grego, então nós queremos saber como é que era lá na língua grega. Então, lá no Novo Testamento grego, a palavra sofrimento vem do verbo pasto, que significa ser afligido, ser afetado, padecer dor física, emocional ou moral. O verbo tem essa ideia. O sofrimento, o
conceito está relacionado à palavra pathos, de onde vem o termo patologia, que é a doença ou um sentir. A simpatia vem daí, antipatia vem daí, palavras ligadas ao sentimento e à dor. O sofrimento é constante na existência humana. Deus nos capacitou para termos percepção da natureza. E a característica nossa do ser vivo é que ele percebe. Então, nós somos capacitados para perceber. Percebemos pelos ouvidos, percebemos pelos olhos, pelo palato, pelo tato. Nós somos criados com capacidade de perceber as coisas ao redor. Então, Deus nos capacitou para termos percepção da natureza e de nós mesmos. Faz parte dessa percepção experimentar a dor e os sofrimentos aos quais estamos expostos. Assim como eu escuto um som, também eu sinto a dor e a tristeza. Se eu não tivesse capacidade de percepção, eu não sentiria a dor, mas também não perceberia nada. O sofrimento decorrente da condição humana, o sofrimento é decorrente da condição humana e da maneira como o universo foi criado. O sofrimento existe por causa da maneira como Deus criou o mundo. Nós questionamos, como Deus criou o mundo, tem bactéria, vírus, por que Deus deixa esses vírus matando? Isso é problema dele. Ele tem que responder isso para ele. Para nós, não. Nós só temos que aceitar que ele é soberano e ele fez o mundo do jeito que ele fez. Então, o sofrimento é decorrente da condição humana e da maneira como o universo foi criado. E é real, é presente, e nós temos que simplesmente acatar. Continuando. Só não haveria sofrimento se não houvesse a percepção da realidade ao nosso redor. Na morte, deixamos de perceber a existência atual e tudo aquilo que é inerente a essa existência. A característica do morto é que ele não percebe. É muito interessante o uso do relógio, quando nós estamos achando que ele está percebendo, não está. Quando se morre, acaba a percepção, não se percebe nada. Então, as homenagens, os elogios, os xingamentos, tem um valor que ele não percebe. Também não percebe se está frio, se está calor, se tem dor ou se não tem dor. Pois bem, nesse caso, o sofrimento não existe para aquele a quem nos referimos. Um líder religioso que promete aos seus seguidores uma vida sem sofrimentos é um charlatão mentiroso. Venha para a nossa igreja, pare de sofrer. Isso é bobeira, bobagem. Não há como não sofrer se nós percebemos, se há percepção. Então eu queria dizer que você pode vir para cá, se eu vou pedir para você não sofrer, eu estou pedindo para você morrer. Então eu não peço para ninguém não sofrer, porque eu quero todo mundo vivo ao meu redor, enquanto Deus permitir. Diante do sofrimento alheio, o cristão deve ser proativo em relação a esse sofrimento. Proativo é ser aquele que antecipa ações antes que uma situação aflitiva fique fora de controle, trazendo danos possivelmente irreversíveis. Então, atender o sofredor é prever coisas piores. Tá? Então, uma pessoa transformadora aqui, o lugar dele é prevenir possivelmente a morte dele. Então, vejamos o que significa ser proativo diante do sofrimento alheio. Proativo é ter uma ação antes que algo ruim aconteça. Não vamos deixar para agir depois, vamos agir nessa. Então, temos 4 análises a respeito desse assunto. Primeiro,
Ser proativo diante do sofrimento alheio significa agir ao invés de especular. O texto diz assim: e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Os discípulos tinham uma postura que é a postura normal de muitos seres humanos. Uma pessoa está ali, um sofredor, um cego de nascença, privado da dignidade do trabalho, da família, da sociabilidade, está privado, ele é um sofredor, um cego. Naquela ocasião ele não tinha chance nenhuma. Daí os discípulos fazem aquilo que era comum fazer: especular. Então, no caso, a conduta proativa significa que nós não vamos especular, vamos tentar fazer alguma coisa. Eu passava na Sapopemba e vi um senhor, era um idoso, encostado na parede e estava lá, parado. Eu podia especular. Por que ele está ali? Por que Deus permite isso? Um idoso desamparado. Nesse dia eu poderia fazer uma especulação. Mas eu não especulei nada. Eu perguntei: o senhor está com fome? Ele falou: estou com fome. É isso. Não temos que especular. Temos que saber o que temos de fazer para que aquele sofrimento tenha um impacto menor. Então ele é um idoso, abandonado, não tem família, todo mundo morreu, mas alguma coisa pode fazer. A fome eu posso ajudar. Então, entendeu? O senhor está com fome? O senhor quer um lanche? Ah, eu quero, hoje não comi nada. Então tá bom. Então, o que Jesus fez é o seguinte: não vamos ficar especulando, vamos ver o que podemos fazer. Porque se nós fizermos alguma coisa por ele, isso será a obra de Deus. Isso será a obra de Deus. Então, o sofrimento deve ser considerado não como objeto de especulação. Eu pulei aqui, vou voltar no outro slide. Em muitas religiões e filosofias, muito se opina sobre o problema do sofrimento. Os judeus acreditavam que todo sofrimento era consequência do pecado. Então, vê um sofredor, o que ele fez? Qual foi o pecado que ele causou? Toda vez que a pessoa sofrendo, era questionada nesse sentido. No caso do cego de nascença, ou o seu sofrimento teria origem no pecado dos seus pais, ou no pecado do próprio cego, pois achavam que uma pessoa podia pecar ainda dentro do ventre de sua mãe. Então ele podia nascer cego, porque antes de nascer já tinha pecado, e a consequência é que ele está cego e nasce cego, porque ainda antes de nascer ele é pecador. Ele cometeu um erro. Essas especulações não eram aprovadas por Jesus. Era preciso agir em favor do cego. O sofrimento humano não pode ser compreendido. Eu me lembro de um pediatra que estávamos no plantão e chegou uma criancinha, um bebê, numa situação terrível, e o bebê ficou lá naquela dor terrível e sufocado, e ele pelejou, trabalhou, o bebê parou e morreu. Aí ele ficou revoltado. Que mundo é esse? Que Deus é esse que permite um bebê desse jeito morrer desse jeito? Isso é especulação. Isso é uma especulação. O que fica claro é o seguinte: se vier outro bebê do mesmo jeito, vamos fazer um pouco mais. Na morte de um jovem conhecido nosso, eu falei: nós falhamos. Porque se um jovem, se um adolescente morre por algum motivo, a gente falhou. Agora, o que nós temos que ver é o que fazer com os outros que não morreram. O que vamos fazer? Porque o sofrimento continua. Então, essa é a pergunta que Jesus faz. Então, continuando no outro slide, o sofrimento deve ser considerado não como objeto de especulação, mas como oportunidade para se fazer o bem. Conforme lemos no texto, dá a impressão
que aquele homem nasceu cego para que Jesus pudesse fazer alguma coisa da obra de Deus. Já falei para os irmãos que Jesus ensinou muitas vezes em aramaico. Aramaico é uma língua dificílima. E os escritores escreveram em grego. Então, pegar uma frase em aramaico e colocar em grego era complicado. Então, às vezes não vinha exatamente o que Jesus quis dizer. Porque passou na língua grega, passou para a língua grega, e na língua grega não diz aquilo que Jesus quis dizer. O que Jesus quis dizer, segundo a luz de Deus, é o seguinte: nem ele pecou, nem seus pais. Mas já que ele está assim, não é que ele ficou assim para a gente fazer um milagre. É como acontece em algumas igrejas. Cria-se um ambiente propício a pessoa receber um demônio. Aí, aquela pessoa, porque o ambiente produz. O endemoniado é só endemoniado em certos ambientes. Não é em outros ambientes, não tem endemoniado. Então nós criamos um ambiente para que alguém fique endemoniado. Aí eu vou lá e expulso aquele demônio. Quer dizer, ele foi endemoniado para que eu mostrasse que eu sou um cristão poderoso. Não é isso que está escrito aqui. Jesus está dizendo assim: quando o motivo da cegueira dele, nós não vamos discutir porque não interessa. Queremos saber como fazer a obra de Deus nessa vida, nessa pessoa. E Jesus falou assim: não sabemos nada, se ele pecou, isso nós não vamos discutir. Mas estamos diante de um cego. O que vamos fazer para que Deus seja glorificado na vida dele? Então, foi isso que Jesus fez. A seguinte discussão: o alívio do sofrimento é uma obra de Deus que realizamos em parceria com Ele. Toda vez que nós cuidamos de um sofredor, nós estamos fazendo a obra de Deus. A obra é de Deus e nós somos parceiros dele. E somos parceiros dele naquela situação. Aquele velhinho precisava de um lanche. Deus queria dar um lanche para ele. Eu sou parceiro de Deus. Deus conta comigo. E eu dou um lanche para ele. Isso é uma obra de parceria. Porque, como disse Tiago, todo bem vem de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Então é isso que Jesus está dizendo. O sofrimento vai ser tratado como uma coisa que preocupa a Deus. Ele usou a palavra: convém que façamos as obras de Deus. É preciso fazer aquilo que é de Deus. Então, quando nós nos preocupamos com aquele sofredor, nós estamos fazendo aquilo que é a obra de Deus. Então, Jesus veio para fazer a obra de Deus e ele convoca os seus discípulos. É preciso fazer isso. Discussões não adiantam. Agora, o que Deus quer é que nós possamos fazer algo que Ele faz. E nós trabalhamos como parceiros dele. Então, o sofrimento de uma pessoa faz parte de um processo que vai muito além dessa pessoa. E que inclui todo o universo, a história e a própria humanidade. Então, um sofrimento não é um fato isolado. É uma parte de um conjunto de situações do universo inteiro e de cada um de nós. Cada um doente não é um doente sozinho. A doença é nossa, a doença é da humanidade. Então tem que ser tratado dessa forma. O John Donne, que foi um cristão fantástico, viveu na Idade Média, ele escreveu um poema maravilhoso, e naquele poema ele remonta à prática da época quando morria uma pessoa numa vila, morria aquela pessoa. Então, para avisar para a população que havia morrido uma pessoa, tocava-se o sino. Então, aquele sino tocando daquele jeito, lembrava, avisava que uma pessoa havia morrido. E ele falou: quando uma pessoa morre, todos nós morremos. Quando uma pessoa passa fome, toda a humanidade passa fome, porque somos um. Deus criou a humanidade como uma estrutura única. Quando eu sinto frio, toda a humanidade sente frio, porque eu sou um representante da humanidade. E John Donne diz assim:
Quando os sinos tocarem, não perguntes por quem eles dobram. Eles dobram por você. Eles dobram por você. O mundo de hoje precisa dessa solidariedade e saber que o sofrimento de uma pessoa, ele não é um ser isolado sofredor. Os sinos não dobram só por ele. Os sinos dobram por todos nós. Todos nós somos envolvidos. Então Jesus é o homem de Deus. Quando está assim que Jesus levou as nossas dores, não quer dizer que nós não teremos mais problema. Quer dizer que Jesus era um representante daqueles que sofrem. E que nós também somos representantes do sofredor. Essa passagem é uma passagem pouco usada para a pregação, mas é uma passagem de tremenda importância. Aquele servo estava ali, não sabemos a idade dele, vamos imaginar que não era muito velho, porque não dava para ficar muito velho e aborrecer. Mas suponhamos que fosse um homem de 35 anos. Ele estava ali naquela situação. Havia os fariseus, como falei no ano passado, religiosos, os saduceus, religiosos, os zelotes, religiosos, os essênios, religiosos. Ninguém se preocupou com aquele homem. Ele estava lá. E os discípulos também não estavam preocupados. Os discípulos queriam fazer uma questão teológica, uma especulação. Jesus falou: não vamos fazer especulação. Vamos ver o que Deus quer que a gente faça por ele. Então, quando a gente encontrar um mendigo, perguntar: Senhor, esse mendigo é criatura tua, se fosse tu que criaste. O Senhor quer que eu faça alguma coisa por ele? O Senhor quer que eu dê um lanche para ele? E aquela pessoa que ficou sem o seu medicamento, sem o seu antibiótico, sem o seu remédio para diabetes, o Senhor quer que eu faça alguma coisa por ele? Essa é a pergunta. E não a indiferença. Um terceiro arrazoado, o impacto do sofrimento diminui quando encaramos de frente e o compreender. Compreender o sofrimento não é especular, mas ter uma compreensão. O sofrimento pode decorrer da própria natureza do universo. Um terremoto. Um terremoto na China, não é para as pessoas. É um sofrimento que surge por causa do universo, como o universo é. Agora, quando um barco afunda no rio, porque o homem dono do barco não tratou de colocar o barco em boas condições, muitas vezes barcos afundam porque não estão em condições de navegar. O barco que nós navegamos no Pantanal tinha um sonar. Se tivesse alguma coisa no fundo que fosse pegar no casco do barco, ele via no sonar e dava tempo de desviar. Se o barco está navegando sem um sonar, tem uma árvore, um tronco no meio, debaixo da água, que ninguém vê, não tem um sonar para detectar, o barco bate ali e afunda. Bem, então há o sofrimento que é causado pelas condições do universo. Há um sofrimento que por causa de gente ruim, por causa de gente má, de gente ruim. E há um sofrimento que é causado por nós mesmos, por insensatez. Eu faço uma grande besteira e não posso botar a culpa em Deus, nem no meu pai, nem no meu pai. Eu tenho que ser responsável. O salmista falava isso. Eu sofro por causa dos maus que me perseguem, mas também eu sofro sem que ninguém me faça mal nenhum. Eu me fiz mal. Eu me faço mal. E eu sofro por algo que eu fiz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Com essa sabedoria do temor de Deus, nós vamos evitar grandes problemas, grandes males. O sofrimento também tem origem na ação divina. Deus quer corrigir a gente e Ele nos pune. O salmista entendeu que, com Jó, nós entendemos, Deus quer me ensinar me fazendo sofrer.
Então nós precisamos estar atentos, porque às vezes nós estamos sofrendo, é porque Deus quer. Como é que diz aquele hino? Não aflige sem. Como é que você canta? Que hino você canta? Fala para mim. Não aflige sem. Fala que o Senhor não aflige ninguém sem que ele tenha um motivo. Se há uma aflição, e essa aflição vem de Deus, ela é curativa. Hein? Sem motivo não me afligirá. Isso. Deus sem motivo não me afligirá. Se há uma aflição, e foi Deus que me afligiu, ele tem motivo. Sem motivo, não me afligirá. Então, se eu, depois de analisar tudo, reconheço que aquilo veio de Deus, então ele tem um motivo, né, para fazer isso. O sofrimento pode ser uma ação divina de correção e aprimoramento de uma pessoa com quem ele se relaciona. Vamos ver a segundo argumento. Segundo isso aqui, o próximo verso. Ser proativo diante do sofrimento alheio significa agir a tempo próprio. O sofrimento, ele exige uma ação. O proativo é aquele que aproveita o tempo, não deixa para fazer depois. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Às vezes nós deixamos para depois. Então Jesus ensina que o tratamento do sofrimento alheio exige um cuidado com o tempo. O hino 175 para o cristão diz: tempo de ser santo, tu deves tomar. Tempo de ser puro, tu deves achar. Tempo de ser forte, tu deves buscar. Tempo de ser útil, tu deves guardar. Tempo de ser útil. Hoje é o dia em que eu posso ser útil para alguém. Hoje eu posso atender um sofredor. A gente pode cuidar de alguém hoje. Então, tempo de ser útil. Jesus está analisando e ensinando aos discípulos a importância do tempo. Enquanto temos o tempo, vamos fazer o bem. Continuando. Jesus frequentemente usava expressões que demonstravam sua preocupação com o tempo. Por exemplo, ele costumava dizer: é chegada a hora. Ou ele dizia: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus era preocupado. Ele era preocupado com isso. Há um hino muito bonito que diz: lança os olhares em torno de ti. Ajuda hoje alguém. Eu gosto assim por causa do hoje. Porque há muitos livros e muitas mensagens que mandam ajudar. Mas aqui ele diz: olha, ajuda hoje. É o que Jesus está falando. Vamos fazer agora. Vamos fazer agora. Então, ajuda hoje alguém. Faça-lhe qualquer bem. Faça alguma coisa, algum bem a alguém. É isso que Jesus está ensinando. Aí a oportunidade de fazer o bem, vamos fazer o bem. Esse certo vai ser cuidado. Vamos fazer alguma coisa com ele. 2 comentários no texto. Jesus se sentia impulsionado a investir seu tempo em administrar o sofrimento alheio. O tempo é um bem que Deus nos dá e é um bem para fazer aquilo que Ele quer que façamos. Todos os crentes devem imitar a Jesus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Jesus nos incluiu na sua missão. Veja só, Jesus é quem levou as nossas dores. Ele que é um homem de dores e veio padecer por nós. Mas ele pegou e disse: vamos comigo. Essa é a minha missão, e de vocês também. Nós não podemos cruzar os braços e deixar que Jesus resolva os problemas e nos incluir.
Jesus deixou claro para os discípulos que a missão dele era de todos os que crescem nele. Então, o que Jesus fez e faz e faria é o que todos nós devemos fazer. Mas os discípulos não entendiam isso. Porque Jesus fala assim: as obras que o meu Pai mandou fazer, vamos fazer, façamos. Nós precisamos fazer essa obra. Então Jesus nos incluiu na realização das suas obras. Nesse tempo, ele nos dá. Meu terceiro argumento, vamos ver. Ser proativo diante do sofrimento alheio significa usar recursos disponíveis. Bom, que coisa maravilhosa essa passagem. O que havia ali? Havia uma UTI, havia um centro cirúrgico, havia um oftalmologista. Quem que estava ali? Quais eram os recursos? Jesus usou o recurso. Cuspiu na terra, fez uma lâmina e colocou nos olhos dele. Esse é o recurso. Isso é uma coisa, irmãos, que é uma coisa maravilhosa. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do céu. Presta atenção. Por causa do clima seco e da poeira abundante, as pessoas frequentemente apresentavam secura nos olhos e várias doenças causadas. Esses problemas podiam ser aliviados com bolinhos de lama, em grego colírio. O colírio não era líquido, o colírio eram bolinhos, pequenos bolinhos que as pessoas colocavam para aliviar a queimadura nos olhos do sol, do deserto, da areia. Imagina uma tempestade de areia, uma pessoa que é tomada numa tempestade de areia. Como é que fica os olhos dessa pessoa? Então, era o recurso. O mínimo recurso. Então Jesus falou assim: o mínimo que eu posso fazer é fazer isso que todo mundo já faz quando pode, uma laminha nos olhos. E como falei, a palavra colírio significa um bolinho. Na igreja de Laodiceia, na cidade de Laodiceia, havia uma indústria de colírio, desses bolinhos. E Laodiceia exportava esses bolinhos, esses colírios. Hoje o colírio é ligado, naquele tempo era colocado. Pois bem, Jesus colocou aquele bolinho, né, que era colírio em grego. A gente fala várias línguas sem saber. Quando você fala colírio, você está falando grego. Colírio quer dizer um bolinho para botar nos olhos que estão queimados do sol. Era esse o único recurso que se dispunha, que Jesus usou. Uma vez eu vi um homem, ele fazia assim, ó. Ele fazia assim. Eu falei que esse homem tem olhos secos. A doença dos dias de hoje, olhos secos. Eu tenho olhos secos. Isso está ligando comigo. E a saliva é um recurso. Se está com os olhos secos e não tem nada, bota um pouquinho de saliva. Isso se fazia. Se você estiver no deserto do Saara, muito vento, muita poeira, e você ficar com os olhos secos, se tiver saliva, né? Pode ser que nem tenha mais, né? Se tiver saliva, você pode fazer isso. Pois bem. Continuando o outro lado, se tornarmos possível um pequeno recurso para algum sofredor, Deus pode potencializar essa ajuda, transformando-a em um poderoso livramento. Veja só, Jesus fez um bolinho de lama para aliviar as queimaduras dos olhos. E o que aconteceu? Curou um cego de nascença. É claro, Jesus sabia o que estava fazendo, mas o cego não sabia, o discípulo também não sabia. Quando Jesus colocou lama, o discípulo falou: não tem nada demais, nada de novo. Porque aquilo se fazia sempre. Agora,
Quando o cego vai lavar e vem chegando a valer, é uma coisa maravilhosa. Então, se nós tornamos disponível um pequeno recurso para algum sofredor, lá em casa tem uma caixinha de antibiótico, vou levar para aquela pessoa com pneumonia. É um gesto pequeno, mas ali pode estar incluída a preservação de uma vida. Um prato. Gente morre na rua, as pessoas morrem na rua de frio. Um cobertorzinho velho pode salvar uma vida. O recurso que a gente tem. O homem aceitou ajuda para olhos secos, mas Jesus lhe concedeu plena cura para a sua cegueira de nascença. Uma ajuda simples e um resultado maravilhoso. Está vendo isso aqui? Num voo, isso foi publicado, saiu no noticiário, num voo de avião, uma mulher teve uma parada respiratória. Pediram um médico, pelo amor de Deus, a mulher com parada respiratória. E havia o médico. Mas ele não tinha nada. O médico não pode fazer nada se ele não tem recurso. Ele pediu, alguém tem uma caneta e alguém está trouxendo uma caneta. Ele fez isso aqui. Tirou a carga e fez uma câmera. Foi lá na mulher, enfiou lá nela. Forçou, vazou até pegar na queda. E a mulher voltou a respirar. Ele ficou ali segurando aquela cânula, aquela caneta. O avião pousou, veio a ambulância e a mulher foi salva. Uma coisinha de nada salvou uma vida. Então, aquele que tinha caneta lá foi uma bênção. E se ninguém tivesse aquela caneta, mas uma pessoa que tinha, como eu disse, os pães, o menino tinha os pães. E se ninguém tivesse aqueles pães, aqueles peixes? 5 pães e 2 peixes, 3 peixes. Mas tem alguém, um pouquinho. Não precisamos realizar grandes coisas como os políticos anunciam. Cada um fazendo um pouquinho melhor do mundo. Estou dizendo que o sofrimento humano exige o uso de recursos. Qualquer que seja ele, pequeno ou recurso, não é possível. Uma caneta, uma câmara de caneta, pode ser tão importante quanto o equipamento que tem. Um respirador mecânico, um respirador elétrico. Vamos ver meu quarto aluno. Eu fiz o terceiro, né? Certo? Meu quarto aluno. Ser proativo diante do sofrimento alheio significa encorajar o sofredor a fazer a sua parte. Jesus falou, tudo bem, vamos lá. Agora vai lá no campo de Siloé, lá, a sua parte. Mas é necessário que, ajudar qualquer sofredor, nós o encorajemos a lutar por ele mesmo. Temos que encorajá-lo a lutar por ele mesmo. Jesus falou, tudo bem, agora vai e lava tudo no tanto de Siloé. Os verbos no imperativo indicam um apelo e uma ordem, palavras de encorajamento. Então, o que Jesus está dizendo aqui, está mostrando que a maneira de melhorar o mundo é nós ajudarmos e encorajarmos a pessoa a fazer alguma coisa por si mesmo. Inúmeras vezes eu recebi um homem alcoólatra, com cirrose. Eu falei, você quer dizer, mais uns tempos, para de usar bebida alcoólica, e seu filho já não aguenta mais. Eu não quero resolver esse problema, não. Eu quero remédio para dormir. Ele continua usando bebida e vinho. Então Jesus falou assim, vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, e ele lavou os olhos. Tirou aquela lama, lavou, abriu os olhos dele. Ele queria um alívio para a queimadura dos olhos. Ele estava com os olhos secos.
Jesus não curou olhos secos, curou uma cegueira de nascença. Não. Não é possível. Agora, aqui, isso só aconteceu porque ele fez o que Jesus mandou. Então, é dever do sofredor, e não é nosso dever, encorajar aquele que está sofrendo. Há milhões morrendo por droga, milhões morrendo por más companhias, milhões morrendo por bebida alcoólica, morrendo por vários tipos de problemas, e elas querem ficar assim. 2 comentários. O sofredor deve ser encorajado porque, às vezes, são necessários alguns sacrifícios. Bom, o tanque de Siloé estava no meio da cidade de Jerusalém. Era um tanque que tinha 9 metros de comprimento e 6 metros de largura. E ele ficava cheio de água. Aquele tanque tinha um significado. Por que havia aquele tanque ali? Havia um tanque ali porque no passado o rei Senaqueribe da Síria cercou, estava na Judéia e ia cercar a cidade de Jerusalém. Jerusalém não tinha água dentro da cidade, as fontes eram fora da cidade. Então era uma situação dramática, porque se o Senaqueribe cercasse a cidade, o povo ia morrer de sede, porque ele não ia poder sair da cidade para pegar água nas fontes. Então o rei falou o seguinte: vamos fazer um túnel da fonte da Virgem e vamos fazer um tanque. Então fizeram o tanque e fizeram um túnel que vinha da fonte da Virgem e encheu aquele tanque de Siloé. Esse túnel, ele tinha 60 centímetros de largura e 1,60 metro de altura. E tem 532 metros de comprimento. Os trabalhadores que trabalhavam ali dentro, espremidos no espaço de 60 centímetros, na escuridão, e para tomar um pouco de água tinha que andar uma distância enorme ali dentro. E eram 2 grupos, um que começou na fonte lá em cima e outro aqui no tanque. E eles foram cavando tudo, foram cavando, se encontraram no meio. E não saíram da direção. Engenheiros fantásticos trabalharam. Como é que eles calcularam? Mas foi uma vez. Quando se pensava no tanque de Siloé, pensava-se na dor e no sofrimento, no sacrifício que produziu a chegada daquela água. Os servos se identificavam com esse sofrimento. Ele era o exprimido da vida. E o texto diz, então, que o sofredor foi lá. Porque ele tinha uma vida de dor e sofrimento e o tanque de Siloé o identificava com aquele sofrimento. E ele foi lá. O segundo comentário é que o sofredor deve ser encorajado para que sinta segurança e esperança. O rei mandou cobrir todas as fontes externas, de forma que ao redor de Jerusalém não tinha água. Mas a fonte da Virgem produzia água para dentro da cidade. Então, o rei Senaqueribe não ia ter água para os seus soldados quando cercasse Jerusalém. Mas lá dentro da cidade, os moradores prisioneiros tinham água para beber. E toda pessoa dali tinha essa sensação. Era liberdade, era segurança, era esperança. E isso está no coração desse servo. E ele vai lá e diz: o sacrifício, mas a esperança, mas a segurança, ele tem fé, ele vai, ele lava os olhos, ele fica lá.
Isso é uma coisa maravilhosa. Pois bem, o meu argumento é o seguinte, que nós precisamos notar o sofrimento do outro. O egoísmo humano é biológico, é uma natureza biológica. Cada ser humano tem o seu DNA e o DNA é egoísta. O nosso DNA não é generoso. A generosidade não é biológica, é algo ardente do coração. Eu sou generoso porque Deus me mostrou como ter sido generoso. Mas a minha 70 anos, então Deus deu inteligência para ele. Venceu o vírus, a Covid, a bactéria, os terremotos e a restart. O mundo que Deus nos colocou como seus colaboradores. Deus construiu o mundo e falou: olha, tem problema, eu coloco vocês aí, dou inteligência. Resolvam. Tem problema? Resolvam. Aqui, você tem inteligência. E tem um coração. Deixa eu ler então a minha conclusão. Bom? Vamos lá. Em sua soberania, Deus construiu o mundo sujeito a imperfeições, mas concedeu aos homens inteligência e talentos para superar essas imperfeições. A possibilidade de percepção nos permite vivenciar situações negativas, como é o caso do sofrimento. Jesus nos mostra que diante das dores alheias devemos ser proativos, agindo em vez de fazer especulações. Devemos fazer uso racional do tempo em favor do sofrimento alheio. Às vezes nós estamos fazendo uma coisa totalmente boba, gastando tempo, quando há uma pessoa precisando de uma palavra de ânimo. Devemos usar os recursos disponíveis, mesmo que nos pareçam insuficientes. Também devemos encorajar o sofredor a fazer a sua parte na solução do seu sofrimento. Que Deus nos ajude a cumprir o seu propósito em relação ao sofrimento alheio. Deus te abençoe.